Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Rendemos graça e adoração ao Senhor pelo privilégio de nessa noite estarmos mais uma vez na casa do Senhor para mais um culto de adoração à pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Convido a todos a estar de pé para orarmos ao Senhor. Convido o pastor Evaldo para fazer esta oração e dando abertura aqui ao trabalho do Senhor. Oremos ao Senhor, soberano e eterno Deus, agradecidos a Ti, Senhor, por mais esta noite. Deus, te dou graça por ter me conduzido até aqui na Tua casa. Senhor, agora eu peço a Tua bênção especial sobre cada um que aqui está. Jesus, aqueles que estão com problema, resolve. As enfermidades cura, Jesus, só Tu és o Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam de uma bênção. Alegra o coração daqueles que estão tristes, Senhor amado. Conforta aqueles que perderam seus entes queridos. Senhor, estende a Tua mão sobre cada um. O nosso ministério, os nossos pastores, a obra de missão no Brasil e no mundo. Toma conta nesta noite de cada pessoa. É o que nós te pedimos no Teu nome. Amém. Vamos cantar o hino de número 60. Convido o presbítero irmão Cláudio para louvar o Senhor com o hino de número 60. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos cantar de número 60. Louvores a Jesus, que para nossa salvação morreu na amarga cruz, seu sangue derramou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Vinde conosco vós unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar sua graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou.
Aleluia. Meus irmãos, bom é louvar o Senhor. Toda honra e toda glória tributamos ao Senhor Deus. Hino de número 96. Hino de número 96. Deixa penetrar a luz. Inimigo temes combater, se estás em travas e não tens poder, que a formosa luz de Deus subiu em ti, descerá beleza assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar. Que a formosa luz de Deus subiu em ti, descerás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz. Que a formosa luz de Deus subiu em ti, serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos lembra sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração, e vivemos na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus subiu em ti, serás feliz assim. Se de Deus Espírito Consolador, traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverão em deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus subiu em ti, serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, e em trevas que não se afastar, que a formosa luz de Deus subiu em ti, serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus subiu em ti, serás feliz assim. Aleluia. Bem, meus irmãos, hoje vamos ter aí a lição da escola bíblica dominical que não tivemos domingo, então o nosso expediente hoje será um pouquinho diferente. Então as crianças vão louvar o Senhor, se prepara após a apresentação.
os diáconos já tomam posição enquanto as crianças louvarem. Nós vamos recolher já as ofertas, os dízimos que pertencem ao Senhor. Lá do bairro dos Loyolas, os irmãos estão hoje na escala para conosco. Quantos irmãos temos de lá? Olha lá o nosso sobrinho irmão Francisco Ricardo, os demais irmãos estando conosco. Deus abençoe, muito obrigado pela cooperação. Parque Hipólito Expansão, pastor João Messias, não está. Do Vanessa, tem alguém do Vanessa? O irmão ligou que ele não poderia vir, o obreiro, passou uma mensagem, agora não está. Lagoa Nova, nosso pastor Joel Pereira, os irmãos lá do Lagoa Nova, cooperando hoje, muito obrigado. Deus abençoe, recompensa em nome do Senhor Jesus. Campos Elíseos, pastor Jânio, seus obreiros, os irmãos da congregação, estando aí cooperando nessa noite. Os 2 filhos do nosso irmão aí está. Deus abençoe grandemente, muito obrigado por ele estar conosco. Também conosco, Josué Amâncio de Souza, irmão do pastor Joel, lá da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ali está. Vamos saudá-lo, recebendo, dizendo: ele, sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, feliz de estar conosco. Então agora as crianças louvando o Senhor, e nós já estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Hoje é o dia do professor, e as crianças querem fazer uma alusão ao dia do professor, e então parabenizamos aí cada professor que militam aí no ensino da escola dominical, cada professora, cada um daqueles que dedicam ao ensino, que sejam realmente recompensados e abençoados pelo nosso Senhor Jesus na ação do Espírito Santo de Deus. Então vamos ouvir as nossas crianças, e nós com alegria já contribuindo com as contribuições que trouxemos para a casa do Senhor. Hoje a nossa homenagem será para a nossa querida pastora Tânia. Pastora Tânia, por favor, venha até nós. Põe no meio. Tó. O Senhor é a sua força, o seu escudo, é a sua confiança, é a sua esperança. O Senhor é o seu refúgio, é o seu ungido. O Senhor te dá forças e te abençoa com a paz. Quantas vezes Deus converteu o seu pranto em alegria. Ele faz maravilhas em sua vida, porque você é fiel. Não tenha dúvidas que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Não tenha dúvidas que o Senhor está sempre perto de você, porque você tem um coração aquebrantado. E eu estou muito feliz por fazer parte da sua vida e poder te abraçar nesse dia de festa e alegria. Continue assim. Deus se agrada de filhos como você, que sabe fazer o bem sem perguntar a quem. Muitos anos de vida. Você merece ser feliz, com seus sonhos realizados. Parabéns e feliz aniversário a cada novo ano. Me toca nessa
Amigo, como é bom estar ao seu lado, porque meu coração bate mais apressado. Meu mundo está repleto de amor, só porque senti o seu calor. E eu quero um super abraço para que eu me sinta super amado. Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço para que eu me sinta super amado. Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom, que abraço bom que você tem. Que abraço bom, que abraço bom que você tem. Abraça já! Pastor Jonas está fazendo a leitura da lição. Todos nós parabenizamos a pastora Tânia pelo aniversário, amém? Parabéns, Deus abençoe, multiplique os anos com bênção dos céus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Meus amados, em virtude de não ter havido aula aqui na sede no domingo, pastor Levi pediu que fosse ministrada hoje. Então hoje nós estaremos falando sobre o nascimento de um líder profético em Israel, que é exatamente a segunda lição que era do domingo próximo passado. O texto áureo da lição está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 20. A verdade prática diz: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Então, vou repetir a verdade prática. O surgimento de pessoas vocacionadas, como Samuel, pode ser o resultado da oração, consagração e ensinos dos pais no lar. Então, daí surge pessoas chamadas por Deus para fazer uma grande obra, como ocorreu com Ana, que apesar de ser estéril, ela se pôs em oração
Deus abriu a sua madre e lhe deu um filho que se tornou um homem valoroso que Deus usou naquela ocasião. A leitura bíblica em classe está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 20 ao verso de número 28. Eu gostaria de ler com toda a igreja, pediria aos irmãos se puderem ficar de pé, e nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 1, do verso 20 ao verso 28. Eu vou ler os versículos de números pares e os irmãos leiam os versículos de números ímpares. O primeiro versículo é o 20, eu leio, depois o 21, toda a congregação reunida leia com a sua mente voltada para as palavras que aqui estão escritas, que é sobre elas que será ministrada a lição desta noite. Verso de número 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E, havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Muito bem. Então lemos aí o texto que servirá de base para a nossa lição. Este personagem bíblico foi um homem de extrema importância. Ele foi responsável pela transição do período da judicatura israelita para a monarquia. Consagrou, ungiu o primeiro e o segundo rei de Israel. E foi sacerdote, ele foi juiz, profeta, foi um homem extraordinário e foi fruto da oração de uma mulher que era estéril, mas acabou realmente Deus fazendo um grande milagre e ela eternizou o seu nome, não somente o nome do filho, mas o nome dela também, né? Então, quem ora, fica gravado o seu nome na história. Então, vamos orar. A oração é sempre um motivo de nos aproximarmos de Deus e ver coisas que outras pessoas que não oram jamais verão. Então nós temos o privilégio de contemplar coisas grandes e maravilhosas. Então vamos orar e vamos pedir a Deus que fale conosco através da ministração desta lição. Curva a sua cabeça e ore comigo. Maravilhoso Deus, Pai nosso que está nos céus, Pai, estamos diante, Senhor, da Tua igreja, da Tua palavra e da Tua santa e augusta presença. Te adoramos, Te exaltamos e Te glorificamos. Pai, pedimos que o Senhor possa usar o Teu Filho como sempre o tem usado, para, ó Deus, ministrar esta lição tão importante para todos nós.
Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que haja aprendizado, ó Deus, da Tua palavra neste dia, e que esta lição ministrada possa, Senhor, ser realmente absorvida e vivida por todos nós. Ajude-nos, ó Deus, a fazer o melhor para o Teu reino. Dá-nos, ó Deus, a Tua abundante graça, é o que pedimos agradecidos, no precioso e bendito nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Deus abençoe, pastor Jurandir, por gentileza. Bem, meus amados, hoje eu vou compartilhar aqui esta lição, visto que a escala estaria para falar aí no domingo, e então cumprindo aqui a nossa escala aí conforme a nossa orientação da superintendência para a escola dominical. Então hoje o segunda lição, um assunto que cabe não só para falar na escola, como também no culto de ensino, no caso hoje que estão os irmãos das congregações também. Então os irmãos podem ter tido a escola domingo, e nós vamos compartilhar assuntos importantes concernente a esta lição, ou seja, o nascimento de um líder profético em Israel. E quando olhamos para esta lição, ou nesta revista, apenas fazendo um parênteses, as irmãs cantarão no final, para ficar aí já antenada, né? Então todas as irmãs não vão ficar sem louvar o Senhor, então fiquem preparadas. Portanto, o nascimento de um líder profético em Israel. E como esse trimestre vai abordar o assunto do governo divino nas mãos humanas, e então vai focalizando dentro daquilo que o pastor Jonas já fez um breve introito, ou seja, Samuel é a peça-chave na transição da teocracia para a monarquia. Mas tudo isso tinha também um direcionamento de Deus. Isso tem uma demonstração de que Deus está no controle de toda a história e de todas as nações, através da sua onisciência, da sua onipresença e também onipotência. Então nesse trimestre vai abordar tudo isto, abordando o primeiro e segundo livro de Samuel, e os personagens que comporam este período em que vai ser abordado. E hoje nós vamos falar do nascimento de um líder. E o que isto nós depreendemos, isto é, compreendemos ao longo desta lição. O que nós podemos tirar de lição sobre esta família, da onde originou o Samuel, que fora este homem, filho da irmã Ana, que era estéril. Então ele é fruto da oração. Então nós podemos observar que uma família que serve a Deus de todo o coração é um ambiente propício para o Pai levantar pessoas para a sua obra. Aí eu começo perguntando: a família de Samuel tinha ou não problemas? Quem estudou a lição, tinha ou não problemas? Tem. A sua tem problema? Tem. Na minha tem problema? Tem. Então o que aprendemos? Que lição extraímos de tudo isso? Que numa família onde se serve a Deus de coração, problemas podem ter, e Deus pode usar a sua família, como a minha família ou a nossa família, para desta família tirar o líder ou levantar um líder para o que ele precisa na sua obra. Então é assim que aprendemos ou depreendemos. E quando olhamos para tudo isso,
podemos observar o seguinte: que Deus, que age no controle de todas as coisas, Ele sabe em qual família Ele irá buscar aquele que Ele precisa para a sua obra. Então, nesta família que tinha problemas que não são diferentes das famílias atuais, Deus viu ali naquela família uma condição para levantar um líder, e no caso aqui, um líder profético para Israel, que foi a escolha de Samuel. Então, na introdução diz o seguinte: antes de aparecer no cenário de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Se observar o primeiro capítulo de Samuel, o versículo 11, ou 1 Samuel 1 e 11, nós encontramos escritas as seguintes palavras: e votou, isso a mãe, Ana, um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então nós já observamos que Samuel, mesmo antes do seu nascimento, já estava cercado de um projeto, de um propósito para a causa do Senhor nosso Deus, e no caso Israel. Então nesta lição veremos que este homem tinha tudo a seu favor para ser o que foi. Primeiramente, ele foi fruto de oração de sua mãe. Em seguida, passou toda a sua juventude sobre a mentoria, ou sobre a menção ou mentor do sacerdote, que no caso era o sacerdote Eli. Morando no santuário central, veremos que Samuel era constante na casa do Senhor, e por isso foi grandemente abençoado. Então, um filho pedido a Deus, por isso que o nome Samuel significa pedido a Deus, e um projeto do coração de Ana, e uma confirmação da bênção do Senhor. Então, quando se começa, quando se constrói com a oração, tudo tem a condição de chegar àquilo que o Senhor tem de propósito. Então o Senhor honra a oração, que nós vamos ver mais à frente no comentário. Então o nosso objetivo é que a partir desta lição, você e o seu lar sejam grandemente abençoados. Vale a pena criar os filhos no temor do Senhor, que eles não se afastem da casa de Deus. Então, se tem propósito, se tem objetivo para o Senhor, não afastando da casa do Senhor, Deus com certeza vai abençoar a sua família. Então o comentarista aqui fala que o objetivo nosso da igreja é que a partir desta lição, você e seu lar sejam grandemente abençoados. E um certo dia eu ouvi uma explicação, e cabe no contexto, e ele dizia o seguinte: o que seria da mãe de Isaías se ela o tivesse abortado? Não é? E outros disse o seguinte comentário: o que seria de Fleming se a sua mãe o tivesse abortado? Quem foi Fleming? É uma escola. Quem foi Fleming? O inventor do quê? Que é um bem que faz para... Hein? Da penicilina. Então, se a mãe dele tivesse abortado, então não teria descoberto naquele tempo, podia ser descoberto depois. Então o valor, irmão, de ter um propósito no filho, que Deus enriquece o seu lar. E se você tem projeto, tem bênção, qual é a sua visão com o seu filho, para como família, em relação ao reino de Deus?
Qual é a nossa visão, qual é a sua visão de ter um filho em relação ao reino de Deus? E nós sabemos que toda segunda, quarta-feira do mês, na maioria das congregações, tem o culto chamado culto da família. E por misericórdia tenho participado de algum desses cultos em algumas congregações. E nas oportunidades que tenho, eu sempre falo, e tenho feito uma pesquisa nesses cultos, em quase todas as congregações, eu tenho feito uma pesquisa, e cheguei à seguinte conclusão naquilo que eu vou afirmar agora. Em todos os cultos da família que já participei, eu faço a pergunta que vou frisar agora. Eu pego lá uma mãe que tem uma criança pequena, ou duas mães, e falo: o que você espera do seu filho quando crescer? Está dentro do contexto que nós estamos vendo aqui. Não ouvi até agora nenhuma dizer: eu quero que meu filho seja um pastor, seja um obreiro na casa do Senhor. Eu espero que meu filho seja um missionário. Eu quero que ele seja um dentista, eu quero que ele seja um engenheiro, eu quero que ele seja um cientista, eu quero que ele seja lá um advogado. E não ouvi nenhum. Eu faço esta interlocução porque é dentro do sentido. E perguntei: quantos querem apresentar um filho para missionário? Ah, pastor, tem aquele problema. Mas Ana não pensou em ter um filho engenheiro. Ela não pediu um filho para que fosse um engenheiro ou um professor, que também faz parte. Está tudo no contexto de Deus, dentro da chamada de Deus. Mas a preocupação, ela disse: se o Senhor me der um filho varão, eu devolverei, está aí na lição, eu devolverei ao Senhor. Aleluia. E trouxe para servir a casa do Senhor. Após desmamar, e aí na lição fala com quantos anos ele deve ter sido desmamado. Quem estudou a lição, quantos anos? Em torno dos 3 anos. Aqui está o netinho do pastor Levi, irmã Josana, com 3 anos desmamando, levar e entregar na casa do Senhor, virar as costas e para sempre, diz aí o versículo, para sempre. O nazireado tem um tempo, você pode ser sempre para até 50 anos, conforme está aí a lição, mas por um tempo. Agora, entregar, quer dizer, consagrar ao Senhor, é uma reflexão. Só teria essa coragem, mas Josana? É difícil, não é? E você, mãe, que tem seu filho aí, que está segurando o seu filho, ou sentado perto de você. Então, irmãos, é uma reflexão, como nós criamos os nossos filhos, qual o projeto de nossos filhos? É para ser instrumento na casa do Senhor, ou é para ser apenas um somatório na nossa família, na nossa sociedade? Então Ana teve esta visão, ela teve esse propósito. Então, aquilo que eu falei no princípio, qual a família que não tem consequências ou não tem problema? Todos podem ter, mas quando se serve ao Senhor, Deus se compromete a honrar e a abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro comentário, visto que hoje é mais reduzido o tempo, fala aqui o seguinte: o ambiente familiar da família de Samuel. Onde que Samuel nasceu? Qual a cidade? Qual a localidade? Vocês que estão aí, onde que Samuel nasceu? Em alto e bom som. Samuel nasceu em Ramá, não é? Nasceu, quer dizer, elevação, uma cidade elevada. Lá ele nasceu, viveu, cresceu e foi até o fim da sua vida. Então, que ambiente! Então aqui mostra
os estudiosos, que não era assim uma família perfeita, mas tinha qualidades naquela família. Tinha conflitos? Tinha até ação de maus trato pela época, poderia até ter, não é? E uma consequência maior, naquele tempo havia a poligamia, que resumo, o pai de Samuel convivia com 2 esposas, e as consequências, e onde tem poli, quer dizer muitos, né? Há consequência, não é isto? Uma família com um filho, eles são tratados de uma forma. Uma família com 3 filhos já tem outra forma, não é? Porque há conflitos, há aqueles mais dóceis, há aqueles mais agressivos, há um temperamental, há outro diferente. Então cada um tem um temperamento. Então conflito sempre vai ter, irmão com irmão e etc. E aqui ele tinha o conflito das esposas, porque uma humilhava a outra. Uma era Ana, que Eucana tinha uma deferência especial para com ela. E tinha a Penina, que segundo o comentarista, deve ter sido casado com ela, trazido para a convivência, porque Ana não tinha filhos, e trouxe-a para a convivência. E vocês sabem qual o significado do nome Penina? Quem sabe? Está na lição aí, não o significado, mas o nome da pessoa. Qual é o significado do nome Penina? Quem sabe? Então, para adiantar, significa serpente, certo? Resumo, é fácil conviver com uma cobra? Né, irmã Eli? É fácil? Não é. Por que tinha conflito? Porque tinha uma serpente. Por isso que gera o conflito. Então nós observamos, então uma família que tinha conflito, como pode ter, mas não quer dizer que tendo conflito não pode ter princípios de Deus, conceito de Deus, de adoração a Deus, de servir a Deus, de estar na presença do Senhor. E nesse conflito, Ana vivia em amargura, conforme diz aí a lição. Ela vivia amargurada. Mas um dia, ela pôs a fé em ação. E ela disse: eu irei para a casa do Senhor, eu vou pôr o rosto no pó, eu vou me derramar na casa do Senhor, e o Senhor vai mudar a minha situação. E serve para a sua família e para a nossa família. Onde há oração, há mudança de situação. Vamos repetir junto? Onde há oração, há mudança de situação. 1, 2, 3. Amém? Então Ana foi para uma mudança de situação. Ela foi para a casa do Senhor. E naquele ambiente, aleluia, ali naquele ambiente, naquela situação, aleluia, ela teve o seu encontro com o Senhor. Ela foi incompreendida, como você também pode até ser em certas situações. Ela teve uma complicação naquele ambiente, porque o sacerdote não entendeu a forma como ela procedia. Às vezes nós podemos ser incompreendidos. Quantas vezes somos chamados a atenção em circunstância por aquilo que não fizemos ou não sabemos? Isso que traz o quê? Uma lição de aprendizado para nós. Então foi nesse ambiente, foi nesta família em que surgiu esta situação, que a irmã Ana foi para a casa do Senhor buscar a solução para a sua situação. E o Senhor que atendeu a oração da irmã Ana é o mesmo que nós servimos e que você serve. Você tem aflição? Derrama diante do Senhor. Você tem assolação? Fale para o Senhor, aleluia. Quem está perto pode não te compreender. No meio da sua família pode ter alguém que não te compreenda, mas é conforme a lição. Mas o Senhor compreendeu Ana, e compreende o seu sofrimento, e compreende a sua vida, aleluia.
Mas aquela família era uma família piedosa, que é o item 3 aí da nossa lição. Então, apesar de todas as querelas ou demanda ou questão que havia presente na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano, subia todos à casa do Senhor para o adorar. E de Siló a Betel era quantos quilômetros, que está aí na lição? 18 quilômetros. E hoje, às vezes, moramos 2 quilômetros, 3 quilômetros da casa do Senhor e temos dificuldade de estar. O irmão está dizendo 2 quarteirões, né? Tem carro na garagem, tem linha de ônibus praticamente na porta, tem os horários, não é? Mas há uma dificuldade em ir adorar. Mas Samuel, mas Ana e Eucana, resumo, não tinha preguiça, estavam dispostos a ir na casa do Senhor. Aleluia. Se nós olharmos para a dificuldade, nós às vezes nem saímos de casa. Se olharmos para a canseira, às vezes temos até limitação de sair. Mas nós vencemos porque queremos ter um encontro, que é a família piedosa, aquela que cuidava, que se ocupava com a causa do Senhor nosso Deus. E esta família subia para prestar culto. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. E no tocante à piedade, aleluia, nós observamos que a fidelidade a Deus é de suma importância para cada um de nós, aleluia. E Deus fala conosco na casa do Senhor. Paulo diz que a piedade ela é proveitosa, e aqui dá a referência aí desta palavra. E esta palavra vem como significado reverência, respeito e temor e fidelidade a Deus. Assim, se no lar existe a verdadeira piedade, não haverá desrespeito aos pais, nem abandono dos filhos em sua velhice. Não haverá desrespeito e nem abandono. E hoje que nós vemos tantos idosos, né, abandonados pela família, não é? Coloca lá no asilo, coloca em determinado local, porque não tem a piedade. Mas aqui diz aqui a lição que nós estamos vendo: apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa do Senhor. E filhos que temem a Deus, ensinados no temor do Senhor, nunca abandonarão os seus pais. Estarão sempre perto, estarão sempre juntos, né? E não falta conselho, né, irmão? Nunca vai faltar o conselho. Põe no asilo, põe lá, não é? Vai conviver com as pessoas da mesma idade dele. Mas aqui está essa lição para nós. Então, filhos educados no temor de Deus têm grande respeito para com os seus pais. Aleluia. E aqueles que têm seus pais vivos, abracem, vivam com eles, confraternizam, nunca deixa de estar. Aleluia. Eu fiquei com meu pai até o último dia, e sempre à tarde eu passava lá, e quando atrasava um pouquinho, ele mandava ligar onde ele está, que ele não passou ainda. Aleluia. Ele mandava ligar. Já veio a minha mãe ou quem está lá, liga lá, o que aconteceu que ele não veio? E passava lá, já estava com a chave na mão para abrir o portão para a gente entrar. Aleluia. Isso me dá uma saudade tão grande, a ausência dele, mas traz no coração uma paz, porque pude estar com eles até o último dia. Não faltou conselho, põe no asilo. Eu falo, não, aleluia, não pus no asilo, não. E aqui o que está dizendo aqui a lição, olha: assim, se no lar existe verdadeira piedade, não haverá desrespeito ao pai, nem abandono dos filhos em sua velhice. Tem família que brigam porque uma semana a mãe tem que ficar na casa dessa ou daquela.
Alguém, em vez, tem que pagar para o filho ficar, está dizendo aqui o pastor. Aleluia. Mas aqueles que realmente temem o Senhor não precisam pagar, eles se doam, eles têm o prazer de estar servindo ao Senhor, né? Servindo aos pais, porque tem o princípio do temor do Senhor. Mas vemos uma sociedade hoje, irmão, que quer desconstruir o conceito de família, mas a palavra do Senhor nos induz, nos ensina a cuidarmos bem da nossa família no caminho do Senhor, como Samuel fora cuidado, foi a preocupação da sua mãe, foi a preocupação do seu pai, foi a dedicação do seu pai para servir, para que ele pudesse aprender no templo do Senhor, na casa do Senhor. Aleluia. E tão cedo ele fora chamado, que vai ser objeto das lições posteriores. Vamos nos ater mais a esta lição na sua essência, porque a sequência das lições vai trazendo para nós a formação desse período que socialmente ou historicamente não é diferente da história de hoje. Os grandes pensadores, os grandes sociólogos, os grandes historiadores, eles têm a seguinte premissa: a história é cíclica. Isto quer dizer, ela se repete sempre da mesma forma. Então, se repete, quer dizer, os fatos que tem hoje aqui, já houve lá no passado, que a história ela é cíclica. Então nós estamos aqui aprendendo pela palavra a não nos conformarmos com esta situação, mas que aprendamos nessa noite o valor da família aos pés do Senhor, o ambiente familiar em que Samuel foi gerado, crescido e educado. Que nós possamos ter esse conceito ao gerar filhos, educá-los para crescer num ambiente que formam verdadeiros cidadãos, não só para a sociedade atual, mas principalmente para a igreja do Senhor, para a vida eterna. E o tópico 2, nós aprendemos o seguinte: Samuel, fruto de oração. Aqui está, Samuel, fruto de oração. Então, a humildade de Ana. Então, a humildade de Ana, descrita no primeiro capítulo como uma mulher forte, firme, decidida, apesar de toda a provocação de Penina, conforme eu disse. Ana se mostrou humilde. Penina, sua rival, fazia de tudo para que Ana se irasse, perdesse o controle, mas o que esta fazia era subir à casa de Deus. Então, quando vem a provocação, nós temos que ter o que, irmão? O equilíbrio. Se irmos para o debate da verbalização ou verberização, nós podemos incorrer no mesmo erro ou tornar-nos pior. Mas Ana nos dá o exemplo de humildade. Ela era criticada, zombada, mas ela ia para a casa do Senhor, porque nos pés do Senhor há consolo, aos pés do Senhor há recompensa para a nossa fé. E ela ia para os pés do Senhor. Ana, uma mulher cristã espiritual, uma mulher cristã espiritual sempre busca sabedoria para proceder com prudência, como uma mulher piedosa. Ela evita responder aos ataques de outras, mas dirige-se à pessoa certa, derramando o seu coração diante de Deus. Então, a humildade de Ana, um exemplo para cada um de nós. E se nós incorrermos na mesma condição daquele que nos ataca, nós tornamos igual a ele ou até pior. É como uma ilustração que uma certa pessoa disse. O delegado fez uma pergunta: o que aconteceu à pessoa? O que aconteceu após ter dado o primeiro tapa em você? O que aconteceu? Aí ele disse: ele deu o terceiro tapa. E o segundo? O segundo foi eu que dei. Então, aqui esta lição traz
exatamente isto para nós. Se nós descermos ao mesmo nível, nós tornamos semelhante ou pior. E se for um cristão, torna pior. E a vencer para aquele ditado que comumente diz: eu não levo desaforo para casa. É um perigo, né? Mas não podemos levar. Conforme já disse o pastor Joel, já ensinou. Para não levar desaforo para casa, eu faço o quê? O que se faz? Perdoa antes, né? Aí você não leva, você perdoou antes. É aqui que está aqui nesta lição. Qual é a nossa referência? Qual é o nosso propósito? Não é isso? Nós vemos tanta briga no trânsito, sai tanta morte. Por quê? Porque não tem o equilíbrio. Mas aqui está mostrando para nós, aleluia. Ana, evitava responder aos ataques. Não é? Esse é o comportamento que precisamos ter. Porque Samuel era fruto da oração. Ela vivia em constante provocação, mas até um dia que ela resolveu derramar-se diante do Senhor, porque na discussão não ia mudar a sua esterilidade biológica, mas a oração muda com a presença de Deus, aleluia. A oração muda até o seu temperamento e melhora o seu temperamento, aleluia. E aqui o que Ana está mostrando para nós. Segundo, Ana e sua amargura de alma. Toda a situação na qual vivia fez com que sua alma tivesse grande amargura. No caso de Ana, pode ser entendida como desapontamento, frustração. Graças a Deus, mas você não gera filho e eu gero, então, e era o que? Frustração e desapontação. Mas o que aprendemos aqui? No caso de Ana, pode ser entendida como tudo isso. No santuário ela orava ao Senhor apenas com os lábios, o que não era comum para os hebreus. Esse ato incomum fez Eli pensar que ela estivesse embriagada, mas com reverência ela explicou sua dor, de modo que o sacerdote lhe respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. O que aprendemos com isso, irmão? Que Ana nos dá um exemplo do fruto do Espírito, que é o quê? Um dos itens do fruto do Espírito é a ponderação, é o equilíbrio próprio, é aquela condição de não deixar se levar pela situação de amargura ou de provocação. Mas ela nos dá esse exemplo. Ela não discutiu com o sacerdote, ela não disse: o senhor não está vendo que eu não estou embriagada? Ela não questionou, ela não perdeu o equilíbrio e nem a educação pessoal e nem a educação espiritual. Ela disse: da amargura da minha alma eu derramei. E o sacerdote teve a visão e na orientação de Deus disse: vai em paz e o Senhor te conceda. E quando ela ouviu esta voz, ela recebeu pela fé, porque ela estava lá pedindo uma bênção que suplantasse a sua aflição, e Deus respondeu. E Deus também pode responder a sua oração e suplantar a sua aflição, aleluia, porque Ele é Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou, aleluia. E aqui nós vemos o pedido de Ana, que é o item terceiro do segundo comentário, aleluia. Ana pediu um filho a Deus, e nesse pedido ela fez um voto, e nesse voto ela fez duas promessas. Primeiro, que se o pedido fosse atendido, ela dedicaria o filho como levita para sempre. Nós já comentamos aqui. Nota-se que o ministério de levita durava até 50 anos. Segunda petição, ou segundo voto, segundo item, ele seria um nazireu de Deus. E esse tinha um tempo determinado. Deus ouviu o pedido de Ana e agiu em seu favor. Então a expressão lembrou-se dela
aponta para o socorro divino. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus, levar-lhe tudo a Deus, levar-lhe nossas causas, pois seu agir é certo, Deus ainda intervém. Como é maravilhoso entregar tudo a Deus. E trazendo para nós aqui nesse culto, o que você trouxe de petição para Deus hoje? Tem amargura? O Senhor tira. Tem abatimento? O Senhor levanta. Aleluia. Tem aflição? O Senhor tira. Aleluia. Tem problema? Ele resolve. Tem uma petição? Faça. Aleluia. Mas não murmure. O exemplo de Ana, ela não murmurou. Eu sou uma amaldiçoada mesmo, porque ela assim era considerada as mulheres que não geravam filho, mas ela não se agiu assim, ela não murmurou, ela louvou, ela foi à casa do Senhor. Se você vem à casa do Senhor, se você não murmura, se você adora, se você serve, Ele ouve e responde. Aleluia. Assim como mudou a situação de Ana, Ele está aqui para mudar a sua também. Aleluia. E esta palavra tem direcionamento a coração que precisa nesta noite. Aleluia. E vai receber com certeza aquilo que o Senhor tem para cada um daqueles que assim o crê, assim procura. Aleluia. Então a razão da confiança é a fé. A razão da confiança de Ana foi a fé. Ele disse: vai em paz. E ela foi. Se você ler o contexto, ela levantou e o seu semblante já não era mais o quê? Não era mais triste. Aleluia. E o Senhor está aqui e fala para você. Aleluia. Clama e eu vou te responder. Aleluia. A sua aflição eu vou mudar. A sua situação eu vou transformar. Aleluia. E a sua bênção eu vou entregar. Aleluia. Porque você veio para a casa do Senhor e derramou perante Ele. Aleluia. E o que aprendemos, irmão? Que sem oração não tem mudança de situação. Foi aquilo que nós citamos. Então quando chegamos ou chegarmos à casa do Senhor, ocupemos em estar diante do Senhor. Ana, eu falo aqui, Ana não teve acomodação. Ela chegou e ficou lá o tempo todo orando, se derramando perante o Senhor. Aleluia. E se você orar e confiar, o Senhor vai mudar a sua situação, vai te abençoar. O ponto 3, a dedicação de Samuel. Ponto 1, o nascimento de Samuel. Então o versículo 20 diz que passado algum tempo, que é o nosso texto áureo, né? Passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e o nomeou de Samuel, que pode significar ouvido de Deus ou pedido a Deus. Ou o nome é poderoso, que é aí o vocábulo Shemuel ou Shemuel. Atente para o sufixo el, que no hebraico significa Deus ou o nome do Senhor. Então, dando ênfase a ao nascimento, Ana fez tudo conforme a orientação do Senhor. Então, dando a ênfase, aqui recai para um nome poderoso, ou seja, o poder do Eterno, que deve ser adorado para sempre. Isto mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Aleluia. Assim, irmão, é como nós criamos e indicamos ao nosso Deus. Ou digo, ensinamos nossas crianças a servir a Deus. Aleluia. E assim vemos quantas vezes, né? Algumas vezes, até minha neta, o dia ligaram a 1 da manhã, e a minha neta, o telefone, minha filha dizendo: olha, ela está doentinha e quer que o senhor venha aqui orar. Ela não quer ir para o hospital, não quer ir para o ponto de atendimento, quer a oração do vovô.
Falei para minha filha: você não ora também? Eu oro, mas ela quer a oração do vovô. A honra e a glória ao Senhor Jesus. O que nós aprendemos aqui é o que está aqui, ó. Samuel cresceu, fortaleceu, confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu nome. Os seus filhos, nossos filhos, têm referência e reverência do que é Deus. Aleluia. Então, à medida que nós os envolvemos, eles formam o seu conceito de fé. Aleluia. Ele forma o conceito de fé, assim como formou o conceito de fé em Samuel, que a sua mãe já fez o pedido a Deus, dedicou a Deus, entregou a Deus e levou para servir ao Senhor. Aleluia. Continuando aqui, o cumprimento do voto: nasceu e ela cumpriu. A partir do 25, nota-se que Eucana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com toda a sua casa, com exceção de Ana, que estava com o menino, que só subiria após desmamar o menino, apresentar os sacrifícios anuais, cumprir o voto e cumprir o seu voto. Eucana cumpriu os seus votos e também entregou os dízimos do produto da terra. Esse procedimento constituía, nessa subida anual, entregar os dízimos, produto da terra, conforme se esperava que todo levita fizesse. Agora, após ser desmamado, aproximadamente aos 3 anos de idade mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli como cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim, o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizeres algum voto, diz aí a palavra, não tarde para cumprir. Aleluia. Se fizer um voto, cumpra, para que o Senhor honre a razão da sua fé e o valor da sua fé. Então, Ana dá esse exemplo para nós. E vou falar aqui algumas lições que Ana nos passa. Dedicação de Samuel, como último ponto do terceiro comentário. Ainda vamos ouvir as irmãs depois. Diz assim: Ana lembrou a Eli de que esteve perante a sua presença, orando ao Senhor para que se lembrasse dela. Assim, Ana dedicou Samuel a Eli para o serviço no templo, devolvendo-o para Deus, o Deus Todo-Poderoso. Era uma dedicação irrevogável. Como é bom quando os pais se dedicam às coisas de Deus e, consequentemente, mostram aos seus filhos na prática uma vida de devoção sincera. Ao chegar ao templo em reverência, oram a Deus. Em casa fazem o culto doméstico, primam por viver o Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos que crescem vendo tal dedicação sincera, naturalmente são estimulados a temerem a Deus e a amá-lo de todo o coração. Mostremos, portanto, reverência, humildade e honra ao Senhor nosso Deus. Então, se você vota, não tarde em cumprir. Que na sua casa, irmão, tenha como referência adoração e servir a Deus. Que nós sejamos verdadeiramente um exemplo na nossa família, dedicado à palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, ter o tempo para oração, ter o tempo para dedicação à causa do Senhor. Porque, irmão, assim estaremos construindo um caráter cristão e de verdadeiros adoradores a Deus, um exemplo para a nossa família, para o nosso lar e também para a igreja do Senhor. Como um caso que presenciei, certa tarde, orando ao Senhor, entrou uma criança e perguntou: ele não está bem? Filho de crente, ele não está bem? Uma criança de 12 anos, ele está orando, mas o que é isso? Então, irmãos, se você não tem o hábito, é que fala na lição, o hábito e o conceito de oração,
você não vai formar hábito e nem conceito naqueles que lhe assistem, naquele que lhe vê. Se teu filho lhe vê orando, ele vai aprender a orar. Ora com ele, né? Ajoelha com ele, aleluia, isso faz bem, aleluia. Quando meus filhos pequenos, nós fazia com que pedia, ensinando a eles que repetisse a oração que nós fazíamos. Por quê, irmão? Para criar o hábito e o valor da oração. Eles são pequeninos, não entendem nada, vocês é que pensam. A idade que a criança mais grava é dos 4 aos 6 anos. Se ele tem mais de 6 anos, você já perdeu a melhor fase do seu filho a aprender a gravar os conceitos de Deus. E a importância, irmão, de trazermos isto, e esta lição aqui que nós estamos vendo, o nascimento de um líder que seria profeta em Israel. Ele não foi só profeta, ele foi juiz, sacerdote e profeta. Mas surgiu do quê? Da oração, da dedicação de uma mãe que se ocupava em que tivesse um filho para apresentar ao Senhor nosso Deus. Então, como conclusão aqui, enquanto as irmãs se preparam, com esta lição somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. Uma vez abençoado, voltarmos à casa do Senhor conforme o exemplo de Ana, para agradecê-lo pelas orações respondidas. Nesse sentido, nossa vida deve ser um testemunho aberto aos nossos filhos acerca da dedicação, reverência e humildade ao Deus Todo-Poderoso. Ana teve 2 privilégios: ter um filho e, além disso, vê-lo ungido por Deus para o ministério. Então, por intermédio da sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Assim termina o comentarista desta lição. Por intermédio da sua família, Deus pode levantar novos vocacionados. Aleluia. Você crê nesta palavra? Você acredita nesta palavra? Você toma como lição esta palavra? Então dedique a servir ao Senhor assim, e nós estaremos o que? Vendo uma família mais espiritualmente estruturada, mais conceituada em relação ao plano de Deus para com a nossa família, e para a sociedade e para a igreja do Senhor. E para terminar, eu observei aqui 7 observações concernente a nossa irmã Ana. Que lição ela nos passa nesse episódio aqui? Primeiro, Deus ouve e atende às nossas orações. Segunda lição que aprendemos: Eucana e o sacerdote Eli não compreenderam a dor de Ana, mas Deus sim, e ouviu o seu clamor. O Pai compreende e conhece as nossas aflições. Terceira lição que aprendemos com a nossa irmã Ana, na família da irmã Ana: o ciúme e a rivalidade fere as pessoas. Então aprendemos nessa família que o ciúme e a rivalidade fere as pessoas. Quarto, com oração podemos vencer a esterilidade, seja de qualquer área da nossa vida. A oração vence a esterilidade biológica da irmã Ana, mas pode vencer também qualquer área da nossa vida. Podemos estar estéril espiritual, mas a oração faz você vencer. Podemos estar estéril em relação à fé, mas ela pode frutificar hoje pela oração. Podemos estar estéril de muitas necessidades, mas a oração ela transcende, ela muda e ela abre oportunidade para a mudança. Quinto, é importante cumprir as promessas que fazemos a Deus em tempo de aflição, porque seremos abençoados na hora que Ele agir para conosco. É aqui que nós fizemos: se não houver oração, não haverá mudança de situação. Sexto, podemos repartir com o próximo aquilo que temos de mais precioso. Ana repartiu com o Senhor
o que ela tinha de mais precioso, que era o seu filho. Mas esse ato de entrega resulta em renúncia. E quando se fala em renúncia, nós temos séria dificuldade em renunciar. Às vezes se renuncia tantas coisas, mas menos para servir a Deus. Às vezes é mais fácil deixar de fazer um trabalho para o Senhor, para fazer um trabalho para a nossa vida. Às vezes podemos renunciar até a uma atividade espiritual ou ministerial para a igreja do Senhor, em troca de uma situação material ou uma convicção ou uma conveniência. Mas aqui esta lição fala para nós que podemos repartir com o Senhor aquilo, com o próximo, com o Senhor, aquilo que é mais valioso para cada um de nós. E o ato de entrega é um ato de reverência, é um ato de compreensão, e Ana nos dá esta lição. Sétimo, ao ser atendida pelo Senhor, Ana demonstrou gratidão, louvando a Deus pela sua vitória. Aleluia. Você já louvou a Deus pelas vitórias que você alcançou? Já? E você quer louvar a Deus nessa noite? Ficamos de pé, vamos orar ao Senhor, depois na sequência as irmãs estarão louvando. O que você fez de clamor ao Senhor nesta noite? Ou o que você ainda quer fazer de clamor nesta noite? Qual é a sua necessidade que você quer apresentar ao Senhor? Assim como a oração mudou a situação da vida de Ana, Ele muda também a sua. O que você quer pedir? Se é uma porta de emprego, se é uma solução de uma questão, é uma questão da sua família, é uma desavença familiar, é um desentendimento, peça ao Senhor aquilo que você precisa nesta hora. Fala com o Senhor o que você está precisando. Vamos orar. Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, temos aqui, Senhor, humildemente, singelamente e rapidamente compartilhado esta palavra. Mas nesta palavra, Senhor, aprendemos o valor da oração. Nesta palavra, Senhor, aprendemos o valor da reverência. Nesta palavra, Senhor, aprendemos o valor do temor a Ti. Nesta palavra, Senhor, aprendemos o valor do equilíbrio, aprendemos o valor da paciência, aprendemos, Senhor, o valor de estarmos diante de Ti, na Tua casa e no Teu altar. Aprendemos, Senhor, a confiar no direcionamento do Espírito Santo, que fala a mente dos Teus servos, aleluia. E fazer, Senhor, confiar na Tua palavra. E aqui estão Seus filhos, cada um dirigido a Ti uma petição, a situação de angústia, Senhor, e nesta noite Tu pode mudar e vai mudar, Senhor, a situação de conflito, Senhor, e Tu vai agir e vai mudar, aleluia. Olha para o lar, Senhor, de conflito de esposo e esposa, Senhor, de pais e filhos, Senhor, onde há incompreensão, Senhor, assim como mudaste a situação de Ana, Senhor, Tu muda também a situação dos lares dos Teus filhos, da vida dos Teus filhos, Senhor, onde há problemas, Senhor, Tu entra com solução, mediante a fé no Teu nome, assim, Senhor, como usaste Eli para dirigir a mensagem profética para a irmã Ana, e dizendo: Senhor, conceda segundo ao Teu coração, Senhor. Humildemente, Senhor, também ministro a bênção para os Teus filhos, segundo a petição do coração dos Seus filhos, aqui nesta noite, Senhor. Eles vão em paz, mas vão confiando que vão receber a vitória, aleluia. E humildemente Te louvamos e agradecemos como a irmã Ana, Senhor. Se há algum voto que há de ser feito aqui, Senhor, que haja, aleluia, a fé e a dedicação para cumprir brevemente. Assim oramos pelo Teu povo e pela Tua igreja, e rogamos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém e obrigado, Jesus, aleluia. As irmãs louvando o Senhor
com alegria. Todas que vieram às congregações, pode estar aí juntando as irmãs para louvar o Senhor. Vamos ouvir.
Quão grande é esse Deus que nós servimos e adoramos, né? Ficamos de pé. Quinta-feira tem aqui a Noite da Vitória, o culto à Noite da Vitória, todos estão convidados a estar. Domingo pela manhã tem uma escola bíblica dominical e culto à noite às 18 horas. O pastor Levi está lembrando, e aqui já passamos esta informativo de convocação. Dia 2 de novembro haverá Assembleia Geral, acho que é ordinária para a eleição da diretoria, juntamente com a reunião mensal dos obreiros. Agradeço cada congregação, cada irmão que veio cooperar conosco. Deus abençoe, leva-os em paz, tenham uma semana continuada aí abençoada pelo Senhor e uma noite restauradora na presença do Senhor. Pastor Joel nos abençoando, todos levam a paz em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reina em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.